Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Raquel. A gente vai continuar nossas conversas falando sobre aspectos relacionados ao processo de inclusão. Só que nesse mês de setembro, como eu já havia dito para vocês no nosso encontro anterior, que a gente falou sobre as diferentes acessibilidades, que a gente ia trazer as proposições, as sugestões, né? Refletir um pouquinho sobre algumas estratégias, mas que relacionadas especificamente ao trabalho que vai ser desenvolvido na sala regular. Né? Durante todo esse tempo, a gente conversou bastante de como a gente poderia fazer o trabalho na sala de recursos multifuncionais, né? De que forma a gente faria esse trabalho individualizado, que é a característica principal do trabalho que é desenvolvido na sala de recursos. Mas aí a gente sentiu a necessidade de conversar com vocês sobre como a gente estruturar também, não é, esse processo de inclusão na sala regular. Quando o estudante tem as experiências individuais, mas necessariamente, né, fundamentalmente, ele tem relações, estabelece vínculos, as interações grupais são importantes para que ele construa diferentes habilidades e também se aproprie dos conteúdos que estão relacionados à matriz curricular. Então, hoje a gente vai conversar sobre os jogos, a importância dos jogos, né, no desenvolvimento das atividades de sala de aula. Quando a gente pensa nas estratégias, quando a gente seleciona os recursos, quando a gente organiza, na verdade, a dinâmica pedagógica para o estudante com deficiência na sala regular. Então, vamos pensar e refletir juntos, né, como que a gente utiliza esses jogos, mesmo sendo num momento coletivo. Né? Qual a importância desses materiais para que o estudante desenvolva habilidades e lembrando que são habilidades que precisam ser desenvolvidas no trabalho coletivo, na sala regular enquanto ambiente de aprendizagem formal. Então, a gente vai fazer estabelecer esses vínculos, fazer essas transposições didáticas para que a gente possa, na verdade, fazer a inclusão desse estudante na sala regular de forma prazerosa e de forma significativa. Né? E nada melhor do que utilizar os jogos, né, nessa dinâmica com os estudantes e com seus pares também. Então, o jogo, ele não pode ser apenas visto como um divertimento, né? Ele favorece de verdade o desenvolvimento do estudante e a gente trabalha as questões afetivas, cognitivas e sociais. Então, quando a gente fala em desenvolver habilidades diferenciadas e quando a gente fala de desenvolvimento integral, a gente está falando de todas essas frentes que são importantes e que precisam ser trabalhadas com esses estudantes. Então, a gente fala das questões afetivas, a gente fala dos aspectos cognitivos e das interações. Então, percebam, se a gente estrutura esse olhar para o desenvolvimento integral, o quanto que o jogo é importante e faz parte, né, desse processo de desenvolvimento do estudante. Na medida em que a gente pode, através de alguma informação relacionada à matriz curricular, com um jogo, a gente explorar esses conceitos, essas informações, sendo que de uma forma adaptada e adequada para esse estudante que a gente já sabe que tem especificidades muito evidentes, né? E sem contar que a partir do jogo ele vai de verdade ter a possibilidade de estreitar alguns vínculos com seus pares, com seus colegas de sala, mas também reforçar algumas áreas de desenvolvimento que estão sendo trabalhadas na sala de recurso. Então, essas áreas de desenvolvimento são estimuladas de forma individual na sala de recursos e aí a gente, o professor da sala regular, tem a possibilidade, né, de, através de um jogo, da utilização de um jogo, reforçar esses estímulos e também integrá-lo, né, a um conteúdo, a um conceito que está sendo trabalhado na sala de aula, sendo trabalhado de forma geral com os outros estudantes. Então, o jogo, ele desenvolve a criatividade, né? Ele faz com que algumas habilidades fiquem muito evidentes. Então, essas habilidades, elas podem ser direcionadas para que o estudante se aproprie das mais diferentes áreas de conhecimento. Então, a gente sabe, né, a gente entende, a gente que tem essa dinâmica muito viva de escola, a gente sabe que algumas áreas de desenvolvimento podem muito bem, né, serem trabalhadas a partir de um jogo. Né? E sem contar que a gente vai estar reforçando habilidades sociais,
importantes para que outras habilidades sejam desenvolvidas. E quando a gente fala dessas habilidades importantes para o desenvolvimento integral, a gente também pode pensar e pode trazer de volta o nosso olhar para as competências pivotais, não é? O jogo, ele favorece muito essa questão da disciplina, da percepção dos comandos, né? da percepção das orientações, e se você atrela ele ao conceito desejado, ao conteúdo desejado, então você vai ter respostas bastante importantes. Então, a criança desenvolve funções cognitivas, como a percepção, a atenção, a memória, o pensamento e o raciocínio lógico, a imaginação e a linguagem. Então, percebam que, através do jogo, todo o campo cognitivo tem a possibilidade de ser estimulado, estando o estudante no seu ambiente de aprendizagem coletiva, né? Mas, além das questões cognitivas, a gente também contempla, a partir do jogo, as questões afetivas, de interação e socialização, que são importantes para esse estudante nesse momento. E aí a gente pode pensar que a gente fez uma adaptação, não é? Que a gente fez uma adequação, e que, considerando a matriz curricular, naquele dia, o conteúdo que está sendo trabalhado vai ser vivenciado com o estudante com deficiência, só que ele vai vivenciar, né, essa aprendizagem, ele vai ter essa experiência de aprendizagem com um recurso diferente que vai ser significativo para ele. E, nesse caso, a gente está falando da utilização dos jogos. Eu trouxe até alguns jogos aqui para a gente ver, mas daqui a pouco a gente vai entender, né, de que forma esses jogos eles precisam fazer parte da rotina da sala de aula, né? Inclusive, eles podem ser utilizados no momento coletivo, onde todos os estudantes também irão utilizar jogos. Claro que a gente vai dimensionar o nível de complexidade, né, do jogo para cada estudante, mas é um momento de aprendizagem, é uma experiência de aprendizagem embasada, estruturada, a partir de um recurso importante, né, que dá a possibilidade da gente enxergar o estudante de forma integral. Então, as vivências a partir do jogo, por exemplo, realizar interpretações, classificar e cumprir regras, são importantes para que os conteúdos, né, para que a aproximação com os conceitos se torne mais fácil, sejam significativas. Então, quando a gente fala das vivências a partir do jogo, a gente também está falando de vivências embasadas no prazer, na satisfação. Além do prazer e da satisfação, a gente chama a atenção para que a gente possa lembrar, né, retomar, né, esse conceito de que alguns estudantes eles interagem muito melhor com alguns tipos de materiais e com outros não. Então, o material concreto, ele dá um significado, ele dá uma característica de verdade ao que a gente pensou, ao que a gente organizou, ao que o estudante, de forma abstrata, entendeu. Então, quando você traz o concreto, ele tem a possibilidade de fazer essa análise comparativa, de fazer transposição, né, e de perceber com muito mais facilidade a informação que está por trás da interação que aconteceu com o jogo na hora do jogo. Então, definir o objetivo ou a finalidade da utilização do jogo é fundamental para que a gente possa direcionar o trabalho e dar significado às atividades. Lembra que a gente sempre fala nas nossas conversas aqui, nos nossos encontros, que todo trabalho em educação especial, ele precisa ter uma clareza muito grande do que a gente pretende, né? A gente precisa ter uma intenção quando a gente seleciona qualquer estratégia, quando a gente seleciona um recurso. Então, os jogos, eles precisam ser percebidos como um elemento que dá uma resposta imediata no processo pedagógico, na dinâmica pedagógica. Então, ele precisa fazer parte, né, do nosso planejamento, mas a gente precisa ter clareza do que a gente quer quando a gente oferta, quando a gente oferece um tipo de jogo para o estudante. Então, a gente está considerando aí a necessidade dele, as características dele, o tempo de aprendizagem, o jeito de aprender, né, e a propensão. Né? Então, a gente tem os jogos aqui que eu trouxe para vocês, para a gente dar uma olhada. São jogos, não são digitais, né? São jogos tradicionais, material concreto,
mas a gente também tem a opção da gente trabalhar com os jogos digitais, né? Aqui na nossa rede, a gente tem um catálogo com vários aplicativos que a gente pode trabalhar com esses estudantes, são jogos, tecnologias da informação e comunicação digitais, e que a gente pode levar para o contexto da sala de aula, não só para o estudante com deficiência, mas a gente pode trabalhar com todos os estudantes num momento, né, coletivo, onde o jogo faz parte e é significativo para todos. Então, a gente, através do jogo, a gente tem condições de perceber o que a gente pretendia desenvolver no decorrer daquela atividade. A gente observa, a gente retoma o que a gente planejou, o que a gente pretendia, e se na verdade o que a gente está fazendo está sendo coerente com o que a gente deseja, né? Onde que a gente quer chegar, onde eu quero chegar com aquela atividade, né? E qual a possibilidade do estudante avançar diante do que eu estou ofertando, né? E qual a possibilidade dele desenvolver outras habilidades, competências e de verdade ter um desenvolvimento global. Então, oferecer uma oportunidade para os alunos estabelecerem uma relação positiva com a aquisição do conhecimento. A aquisição do conhecimento, ela precisa ser prazerosa. As experiências de aprendizagem, elas precisam ter um significado. Elas precisam despertar, na verdade, sensações, né? Então, o jogo é uma excelente ferramenta, é um excelente recurso didático para que a gente possa de verdade estabelecer, favorecer, né, uma relação positiva do estudante com o seu processo de aprendizagem, com o seu processo de aquisição de conhecimento. Então, que a gente possa de verdade trazer para a sala de aula regular essas vivências com os jogos, né? A gente tem um acervo enorme nas nossas escolas, a gente pode, junto com o professor da sala de recursos multifuncionais, planejar uma sequência de atividades estruturadas a partir dos jogos, onde a gente vai de verdade perceber, ter a oportunidade de perceber várias áreas do desenvolvimento do estudante, né, na hora em que ele está realizando as atividades. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar de alguns tipos de jogos e o quanto eles são facilitadores no processo de aprendizagem. A gente entende que quando a gente faz um plano de ação adaptado, a gente precisa entender esse estudante, né? A gente precisa ter feito, obviamente, uma avaliação diagnóstica inicial, anterior, né? Para que a gente oferte atividades, recursos, pense em estratégias que façam sentido. Na sala regular, a gente tem uma complexidade maior, né? Quando a gente pensa que na sala de recursos a gente está desenvolvendo as atividades de forma individualizada. Mas a gente precisa entender que ofertar esses materiais, ofertar esses recursos é dar oportunidade, né, para o estudante interagir mais, perceber mais, sentir sensações diferentes, sentir alegria e prazer em estar na sala de aula e, ao mesmo tempo, a gente ter a clareza de que o conteúdo formal, né, selecionado para aquela atividade, a partir da matriz curricular, né, que faz parte do planejamento do ensino mesmo, da escola, da sala como um todo, faz parte, que essa matriz curricular ela está fazendo parte, e o estudante está tendo a oportunidade de interagir com ela no seu processo de inclusão na sala de aula regular. Então, vamos pensar de verdade em incluir os jogos, né, na sala regular. Se a gente precisar do apoio do professor do AE, a gente pede. Se o estudante tiver o apoio em sala de aula, melhor ainda, porque ele vai dar todo o suporte para que essa atividade seja operacionalizada. Só que a atividade foi pensada por você, professor da sala regular, que entende seu estudante, que percebe sua necessidade, né, e que oferta recursos diferentes, estratégias diferentes para que ele se desenvolva de forma inteira, de forma integral. Então, já no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os tipos de jogos, né, enquanto facilitadores do processo de aprendizagem do estudante com deficiência. Espero vocês, espero também que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.